E agora a gente vai falar desse empate aí entre Mirassol e Sport, né? Um jogo que se soma aí ao cenário que a gente já vinha acompanhando desse Sport de Peppa, né? E que, de certa forma, ficou muito claro. Eu estava assistindo o jogo hoje, quando os jogos acontecem mais cedo, eu costumo puxar Caio para assistir o jogo comigo. Ele está curtindo, está gostando, está sofrendo, né? Curtindo assim, né? Modo de dizer, está sofrendo. Quando você vê que ele está sofrendo, é porque ele está ali inserido no contexto. E ali teve uma jogada, Fred, aos 40 minutos, mais ou menos, 40 e pouco do segundo tempo, que tinha um tiro de meta para Kaique França, uma reposição. Ele conversou ali rapidamente com o Felipe e mandou o time todo para frente. Aí eu olhei para cá e estava aqui do meu lado, né? Eu fiz, e aí, filho? Ele olhou e fez, o Sport tá gostando do empate, né? Aí eu fiz, pois é, o Sport tá gostando do empate. Por quê? Ele fez, porque tá na frente do Mirassol, vai jogar com o Operário na ilha. Eu falei, pronto, já entrou aí pro time de tio Fred, né? E já tá considerando módulo 1 que... concluído. Não é verdade, Fred? Que Total. o contexto desse jogo do Mirassol, ele meio que se resumiu nessa breve conversa que eu tive com o Caio ali na reta final do jogo. O jogo em que esse time de Peppa, ele mostrou uma cara que ele já havia mostrado, de defender o ponto, de defender o empate, de entender o contexto, apesar de a partida também ter... quando você vê o todo, precisa encarar ela, de certa forma, como uma oportunidade que poderia ter sido melhor aproveitada, mas eu acho que esse 0-0, né, a forma como o Sport conduziu, principalmente ali na reta final do jogo, meio que deixou o resultado satisfatório. Mas eu queria, Fred, a sua análise inicial aqui para a gente seguir com o nosso telecast do Sport. Celso, tem algo que eu repito muito antes de a gente analisar algumas partidas, inclusive nos perfis de programa que a gente faz no canal do Game Arena, que a gente faz mais o pré-jogo lá, mas é algo que eu já falo há muitos anos, que tem algumas partidas, existem algumas partidas que quando o desenho do empate ele é relativamente favorável para os dois lados da moeda, não é que isso vai determinar que a partida está desenhada para o empate. Não é que os dois times entram em campo fazendo um acordinho para empatar o jogo. Mas o que é que eu falo sempre? É que quando der 28, 30 do segundo tempo, um olha para o lado, outro olha para o outro e faz assim: vamos pensar agora em não perder o jogo? Você viu as últimas substituições de Moza no Mirassol? Tirou os atacantes, colocou dois volantes que saem para o jogo, mas colocou. Não, o Mirassol, em momento algum, Celso, em momento algum, partiu para uma pressão desesperada pelo gol no final. Quem assistiu Vila Nova e Botafogo viu o que foi uma tentativa de pressão atordoada do Vila Nova por um gol. O Mirassol não. O Mirassol entendeu que, naquele momento, diante do tipo de adversário que ele estava tendo, não cabia o risco de ir para um tudo ou nada. Não cabia o risco. É claro que o empate foi melhor para o Sport do que para o Mirassol. Mas os dois times tiveram, para mim, com muita clareza, a noção básica de sobrevivência de uma Série B. Que é, tá no G4? Não vamos colocar em risco. Os dois times jogam em casa na próxima rodada.
O Mirassol calculou de forma muito clara que melhor correr 90 minutos, melhor se abrir, se expor em 90 minutos contra o Vila Nova do que em 25, do que em 20 contra o Sport. E o Sport fez o mesmo cálculo, até porque a próxima rodada, a gente mostrou isso no Raio X, que a gente estava entrando num cenário de 19 confrontos diretos em 5 rodadas, mas a próxima, ela tem uma relação direta nessa disputa, quando o Sport recebe o Ceará e o Mirassol recebe o Vila Nova. Então, para mim, ficou muito claro que essa partida ela começou a ser desenhada quando o árbitro apitou o final de CRB 2, América 1, e você pega esse resultado da derrota do América, soma o empate do Vila Nova contra o Botafogo, e isso protegeu Mirassol Sport. Claro que Mirassol Sport, se tivesse um derrotado, não sairia do G4. Tá? Eles estavam realmente protegidos nessa rodada. Isso até poderia levar a um outro tipo de raciocínio, de pensamento, dizer assim, ó, vamos já que a gente está garantido, vamos pro tudo ou nada. Mas, Celso, ninguém é inocente para isso. O Sport sabe que o Mirassol é um excelente mandante. O segundo melhor mandante da Série B. E o Mirassol sabe que o Sport é um dos piores times que ele tem para enfrentar em casa. Porque é um time duro, é um time com muita qualidade individual, que numa jogada como foi contra o Paysandu, pode construir o caminho para a vitória. Porque o Sport é um esporte que consegue encontrar uma solidez defensiva maior. Tá? E que parece entender a Série B de forma mais clara. O que eu tenho a falar diretamente sobre o Sport do jogo é que, para mim, foi um time muito equilibrado. Muito equilibrado. Um time muito dedicado. Você não pode falar uma vírgula sobre dedicação de nenhum jogador, até dos que jogaram muito mal. E o Sport tem alguns jogadores que jogaram muito mal. Agora, foi uma muito noite... mal, não nem sei, Fred, mas vamos em frente. Mas foi uma noite de baixa inspiração, de baixa qualidade técnica. Não foi aquela noite que você consegue construir uma jogada limpa. O Sport até ensaiou algumas boas jogadas, e aí o passe, o que é o chamado o pré-assistência, né? Teve 2 bolas ali, por exemplo, uma de Lucas Lima acionando acho que Barleta, o Ayrton Silva, e outra de o Ayrton Silva acionando o Barleta, que ele fingiu que ia chutar e rolou. Que o passe saiu muito forte. Foi uma ótima iniciativa de Ayrton Silva ali. Agora o passe escorregou. O passe não entenderam o gramado, Fred. Não entenderam o gramado ali rápido, na frente. Né? Isso. Gramado muito rápido, né? Lucas Lima até falou um pouquinho desse... No intervalo, quando ele fala, né, o gramado difícil, mas é um difícil diferente do habitual. Quando a gente costuma ver jogador reclamando, Fred tá picotando um pouco para vocês. Tá. Um pouco, tá, não, né? Bastante. Fred, segura aí um pouquinho. Já tinha oscilado um pouco, mas tinha dado para ouvir. Acho que agora você voltou, mas ainda tá com a imagem pixelada. Alguma coisa na sua conexão, certamente. Sigo ou... Segue. Se seguir travando aqui, a gente avisa. Até porque já estou bem no final dessa minha abertura. Então, Celso, é isso. Eu acho que foi um time estruturado, equilibrado, dedicado, mas pouco inspirado. E essa qualidade técnica individual abaixo acabou abrindo, né, distanciando a chance de uma vitória. Claro que eu vi alguns torcedores dizendo, pô, não deu um chute a gol, não tem uma finalização, isso é inadmissível. Eu não sei se é inadmissível. Eu não acho que seja inadmissível, porque eu também não acho que foi um time covarde.
Não foi covarde, mas eu acho que o inadmissível não em relação à valentia ou covardia. Eu acho que é inadmissível em relação ao momento que a equipe vive e para um jogo desse não chutar nenhuma bola. Eu acho que é uma queixa justa, assim. O Sport não acertou a barra nenhuma vez do Mirassol. Não foi por omissão. Por exemplo, não é aquele jogo clássico contra o Atlético Mineiro. Lembra daquela Série A que o Sport foi ali para empatar aquele jogo lá no Mineirão? E não chutou, e realmente não chutou na barra. A imprensa de Minas Gerais ficou puta, mas pro Sport era o que valia, era buscar aquele empate. Não foi o desse caso. Esse caso, o empate era interessante, mas não era o único objetivo. E considerando que não era o único objetivo, a performance ofensiva do Sport, e o Sport tentou atacar, mas fazendo isso, Fred, não acertou uma bola na barra. Então, eu enxergo parte dessas críticas como um desempenho muito abaixo, e não por covardia. Não vi por esse lado, não. Não foi uma escolha do Sport. Perfeito, Cássio. Não foi uma escolha do Sport em não finalizar. Como eu falei, faltou qualidade na definição da jogada, na pré-assistência. Eu acho que o Sport construiu algumas possibilidades, tá? Mas é isso. Eu acho que para conta, para matemática, foi importante, foi estratégico, tá? Aumenta a responsabilidade do jogo contra o Ceará, porque numa rodada que você tem Sport Ceará e Mirassol e Vila Nova, você basicamente tem um desenho de que se você ganha o jogo, você abre uma diferença razoável para o quinto colocado, seja ele quem sair, né, desse confronto direto Mirassol e Vila Nova. Então, eu acho que o Sport foi estratégico, e ser estratégico, tendo alguma segurança, é algo positivo, né? Eu defendi isso, eu reclamei em alguns momentos que Sosso não agiu dessa forma. Então, eu acho que foi um passo importante. 6 jogos sem perder, você vai construindo ali elementos de sustentação, e eu acho que o time está muito equilibrado, mas depois Cássio vai trazer a análise dele, Cauê, vão chegar os superchats, a gente vai detalhando mais sobre o jogo. Muito bem, então vamos agora com a análise do maestro, para a gente seguir aí o nosso programa. Celso, essa partida, eu acho que ela, quando começou o jogo, os resultados do fim de semana dos concorrentes, tirando a vitória do Ceará, que foi uma vitória bem, assim, bem no limite, assim, o Brusque até tentou, teve algumas oportunidades para empatar, mas o Ceará, com mais de 40 mil pessoas no Castelão, conseguiu mais uma vitória dentro de casa. Mas na questão matemática, o tropeço do Vila Nova, o surpreendente tropeço do Vila Nova, tomando um gol bizarro do Botafogo de Ribeirão Preto, assim, bizarro. E a derrota do América Mineiro mais cedo, essa foi, o Vila Nova tem sido hoje, mas a do América Mineiro foi nesse domingo, que perdeu do CRB, o CRB faz 1-0, o América empata e o CRB faz 2-1. Esses resultados, primeiro, estava se encaminhando já para que, antes do começo da rodada, que o empate pelo lado do Sport garantiria o time no G4. Só que aí foi além. Nesse caso, qualquer um dos dois, Mirassol ou Sport, já não precisava nem pontuar para ficar no G4. Porque na conta inicial era o empate manteria o Sport, mas não garantiria o Mirassol. Então, a matemática, na hora que o jogo começa, Mirassol e Sport já terminariam a rodada no G4, independentemente do resultado. E isso faz com que o jogo fosse um bônus, mas ao mesmo tempo é aquele pontinho que vai fazer a diferença, porque a garantia já está aqui, ou seja, se você já está garantido no G4, se você somar um ponto, significa que você já ampliou essa diferença que você já tinha garantido antes de começar o jogo. Isso eu acho que, ainda que não tenha sido de forma tão direta, mas ao longo da partida, primeiro, o Mirassol tentou algumas oportunidades e Kaique França fez algumas boas defesas, 2 boas defesas. Na verdade, ele fez 4, só que 2 dos lances estavam já invalidados, mas o goleiro tem que defender. O segundo deles, inclusive, o primeiro estava bem impedido. Então assim, mas estava marcado, quando eu digo invalidado, é marcação de campo, e aí o goleiro tem que defender, porque para não ter uma surpresa e causa um impacto até em quem está finalizando, né, maestro? Porque o cara tentou finalizar lá e não conseguiu, né? No mínimo tira a confiança do cara, porque o cara vai marcando, enfim. O goleiro tem que ir na bola. Seguindo, então, assim, o Kaique França já tinha feito a sua parte, mas isso foi uma fração menor do jogo. Assim, isso não foi um grande volume do Mirassol. A partida, eu acho que ela caiu em produção, foi muito curioso, né? Na transmissão do Cabral,
e Denis Medeiros no narrador, foi transmitido pro Premier, assistindo o Premier. É melhor nem entrar nesse assunto. Aí, mas havia uma expectativa e eles falaram rapidamente, a gente achava que o jogo ia ser melhor no segundo tempo, o jogo não melhorou, o jogo piorou e é verdade, o jogo caiu bastante, porque em algum momento aquele resultado já era tratado, sai com um ponto que estava bom para todo mundo, ninguém tem que se expor, o Sport tinha muito, ainda tem outro fator que a Fred não lembrou, tinha muitos jogadores pendurados, na hora que você compete mais, você está mais suscetível a uma falta mais dura, a uma reclamação. É outro lucro absurdo. O Mirassol perdeu o Della Torre. Isso já entra nesse contexto que a gente está falando de disputa pela liderança ali, palmo a palmo, né, maestro? Mirassol perdeu o Della Torre para o Vila Nova. Perfeito. E o Sport, assim, estava com muitos pendurados para um jogo chave contra o Ceará. Veja, o jogo estava correndo de uma forma que já estava, entre aspas, bom para todo mundo. Porque realmente estava bom para o Sport, bom para o Mirassol. Embora até o narrador da transmissão tivesse falado, muita gente estava de olho, o empate pode ter sido bom para todo mundo. Mas não foi ruim para quem estava em campo, não, tá? Essa é só uma questão de análise da tabela. Porque, assim, o empate foi bom. Perfeito, Cássio. Perfeito. O empate foi bom até para quem estava em campo. Porque fica parecendo que o empate era bom para quem estava fora. Beleza, mas nesse jogo estava bom para quem estava em campo também. Então, na verdade, a única coisa que seria ruim é se quem tivesse em campo saísse zerado. Mas, assim, de um ponto para cima, ninguém quer. Quem estava fora estava torcendo pelo empate, ficou satisfeito. E quem estava dentro saiu satisfeito também. O maior perdedor, se for o Mirassol, porque querendo ou não ganhou dentro de casa. E foi quem buscou mais o ataque, né? Finalizou 8 vezes, 4 na Barra. E o Sport finalizou 4 vezes, nenhuma na Barra. Mas é muito pouco. 12 finalizações com 4 certas. Assim, o jogo foi muito morno. E na hora que esse jogo está caminhando para o empate, e eu voltando para a questão do cartão amarelo, para voltar para aquela linha de raciocínio, quando o Sport está caminhando para o empate, competir mais, você ficaria mais suscetível a cartões, a infrações. Felipe só reclamou, que eu tenha visto, só reclamou uma vez. Foi no lance de falta, que acho que a reclamação era até válida. Mas, veja, não está valendo atual. Quem tem que falar é o capitão. O capitão é Rafael Thierry. Rafael Thierry chegou, Felipe reclamou, Rafael Thierry afastou, e Felipe, talvez como estava o jogo morno, não continuou reclamando, saiu. Acho que no jogo mais pegado, talvez ele continuasse ali e levasse o amarelo que ele sempre leva. Mas dessa vez, nem querendo, assim, nesse lance aconteceu. E isso fez com que o Sport, com muitos pendurados para esse jogo, não tivesse perdido jogadores para uma partida chave contra o Ceará. E sobretudo que o Fred falou. Porque como vai ter Mirassol e Vila Nova, o jogo contra o Ceará, em caso, vale até para o Ceará essa conta também, mas esse aqui, como esse recorte é para o Sport, sobre o Sport especificamente, se o Sport vencer o Ceará, qualquer resultado que aconteça no outro jogo, mas sobretudo se for uma derrota do Vila Nova, e o jogo é em São Paulo, né? Vai abrir uma diferença. Tem outras partidas do América Mineiro e do Coritiba, inclusive América Mineiro e Coritiba, tem outro confronto direto também. Se esses resultados vão abrir uma diferença, que seria uma diferença faltando 9 rodadas e com o Sport ainda mantendo aquele jogo adiado, que não vai ser em tese, não vai ser até a próxima segunda-feira. Então, ter esse time inteiro, ou quase inteiro, para enfrentar o Ceará, um jogo com cara de decisão, porque será um jogo com cara de decisão. Não vai decidir nem o futuro, e adiantando, não vai decidir nem o futuro do Ceará, nem o futuro do Sport, seja qual for o resultado. Mas terá uma atmosfera de decisão, é isso que eu estou querendo dizer. Ter o time inteiro era muito importante. E para isso, o Sport tinha que jogar mais ou menos no banho-maria que jogou. Eu acho que poderia ter tido uma performance melhor no ataque. Acho que o Barleta foi mal, foi bastante acionado, ele não foi omisso. Acho que, na verdade, o Sport não teve nenhum jogador omisso, mas teve jogadores tecnicamente abaixo. Eu acho que o Barleta esteve tecnicamente abaixo. Thierry muito abaixo, por exemplo, assim, teve 2 falhas assim das falhas assim que era praticamente dando gol para o Mirassol. O próprio Lucas Lima, que teve uma entrega impressionante, tecnicamente foi abaixo, mas teve uma entrega, um volume impressionante. Enfim, a Lucas, porque eu vi no comentário, o Lucas disse que o jogo decide sim, o Sport não decide, Lucas, assim, nesse dia subir, nem o Sport vai subir ou vai deixar de subir. Se o Sport perder o jogo, é que eu estou tendo chance de acesso. E o Ceará não pode dizer que, se não ganhar do Sport, perdeu a chance de acesso, porque é um jogo muito duro na tabela, tem outras partidas. Enfim, quem ganhar naturalmente vai dar um ótimo passo, mas se perder, tem campeonato ainda. Esse é o meu ponto. Enfim, pode divergir, mas esse é o meu ponto. Termina o jogo, o apito final, e acabou sendo um resultado interessante. Eu acho que fica uma questão de performance, mas tem tanto jogo, aliás, tem tanto tempo até o próximo jogo contra o Ceará, que acho que isso vai acabar sendo diluído rapidamente. Assim, porque o jogo contra o Ceará ele foi remarcado, hoje é domingo, vai ser nessa segunda a outra. Então, tem tanto tempo ainda que dá tempo até de mudar de estádio. Embora esteja ficando difícil, com a matéria do NE45, acho que está ficando bem
embora o engenheiro da obra do Sport disse que está na reta final, mas se você prestar atenção em todas as aspas dele, tudo que ele fala está faltando. Assim, não tem nada finalizado. Está finalizando o campo sintético, o banco de reserva, isso, assim, tem nada exatamente finalizado. Tá terminando de finalizar o posicionamento das câmeras, do refletor. Tomara que vá para a ilha, mas se não for na ilha, será na Arena Pernambuco. E o Sport vai chegar nesse jogo com 7 rodadas seguidas pontuando, 4 vitórias e 3 empates. Esse é o melhor recorte do Sport nessa competição. Na 29ª rodada do ano passado, o Sport tinha os 29 jogos, hoje tem um a menos, né? Então o Sport tem 40, até me faltou a memória, 47, né? Poderia ter, se vencer o Operário, teria 50. O Sport hipotético teria no máximo 50 pontos. Nesse momento, no ano passado, o Sport tinha 53. Então, assim, mesmo se o Sport vencer o Operário, teria 3 pontos a menos do que a campanha do ano. Detalhe, com 53 seria líder esse ano, mas ano passado era vice-líder. É óbvio que a campanha do ano passado, nesse momento, era melhor. Mas, nesse momento do ano passado, já eram 3 atuações, já eram 3 atuações tenebrosas. Já tinham 3 jogos sem vitória, com uma curva, uma queda de produção gigantesca. E isso é um alento para esse ano. É uma campanha pior, mas com uma projeção de pontuação que tende a tirar esses 3 pontos, mesmo vamos considerar o Sport hipotético, 50. O Sport hipotético. Fred adora o Sport hipotético, não gosta não, mas vamos considerar 50. Tem 3 pontos a menos. A curva de desempenho desse time, de uma forma geral, para os jogos restantes, comparando com o do ano passado, eu tenho a impressão que o Sport superará a pontuação do ano passado. Independente de subir ou não, mas que superará a campanha do ano passado. E isso é um alento para chegar na reta final, porque faz tempo, né? Em 2022 era muito irregular, nesse momento, em 2022, não tinha goleiro, o Sport jogava com 10 na linha, jogava um campeonato sem goleiro. Ano passado, já tinha perdido algumas peças, mas estava numa queda de produção muito grande, e nesses 3 anos de Série B, é a primeira vez que o Sport chega numa reta final melhor do que no começo do campeonato. Muito bem. Então agora, maestro, a gente segue com o Cauê Diniz para análise aqui inicial, antes de a gente seguir com o nosso superchats e também para a nossa análise dos destaques individuais. Celcinho, passa muito a minha visão do jogo pelo que já Fred colocou, Cássio colocou. A questão primeiro, do contexto, que o que o Vila e o que o América colheu nos últimos dias fez com que o resultado, até eu usei esse termo lá no Blue Sky, que a urgência pela vitória não existisse mais. Lógico que todo mundo queria vencer. Lógico que uma vitória hoje era um passo gigantesco para você entrar para o acesso. Mas talvez o dano de você arriscar e não só perder hoje, como perder jogadores para o confronto com o Ceará por um embate mais duro, poderia ter um prejuízo maior nesse corredor polonês que o Sport entrou e que a gente até colocou como muito importante na última semana, nos últimos programas, como de fundamental passar por esse corredor de Mirassol, Ceará e Novo Horizontino, sair daí dentro do G4 e ter uma rodada bônus contra o Operário em casa. Porque aí você teria uma garantia maior do que você vem vendo em campo de time pragmático, quando tem que ser, e de time objetivo, quando é necessário, de desempenho, quando deu para ter, e que tudo isso vem trazendo, que era o que o Sport precisava, pontuação. De aproveitamento acima dos 62%, que era o que o Sport precisava para poder realmente, da saída de Guto em diante, ter um aproveitamento que você conseguisse recuperar o tempo perdido naquele período de Guto. E o Sport está no jogo. Lógico que o jogo não foi bonito, lógico que o jogo ficou aquém das
talvez das expectativas gerais, mas até a característica de um jogo desse, que um pouco até de mata-mata, vamos dizer assim, não foi um jogo, não era um jogo decisão de quem perder tá fora. Cauê, não sei se você concordaria. Não foi um jogo bonito, mas não foi um jogo mal jogado como foi do Paysandu. Não. Foi um jogo bem jogado. É isso. É um jogo, Fred, até coloquei assim, consistência defensiva e tática versus profundidade e qualidade técnica. E teve, tanto o Sport como o Mirassol fizeram um jogo de consistência tática, de brigar, era um jogo muito cara de final, onde muitas vezes quando a gente vê um jogo de final, não tem aquela beleza plástica. Fica muito se esperando, às vezes, da individualidade de algum jogador para uma definição, porque os times estão tão pareados ali quando são semelhantes para tentar evitar que o outro sobressaia, que muitas vezes a preocupação inicial, que é de evitar que o adversário sobreponha a mim, prevalece. E você não consegue ali no setor ofensivo ter um queira mais. E esse queira mais, lógico que faltou um pouco mais de uma noite melhor individualmente de algumas peças, de uma calibragem melhor, de um entendimento melhor do gramado ali na frente, que por 2 vezes, como tu lembrasse lá atrás, 2 bolas de Lucas Lima, um esticado um pouquinho a mais ali, eu acho que foi uma para Barleta e a outra para Lene. Acho que foi para Lene a segunda. Não, teve uma dele, teve a outra, que foi a última do jogo do Sport, que foi a de Wellington Silva, que ele faz que vai chutar e ele tenta acionar a Barleta, mas muito forte. Isso. Então foram detalhezinhos que talvez o Sport conseguisse ter feito o que fez com o Paysandu, ter sido, vamos dizer que, mortal ali. E aquele primeiro tempo, até eu acho que o Sport até deu uma melhorada no segundo tempo em relação ao primeiro, porque pelo menos teve um controle maior do jogo em si, da bola, pelo menos. Porque quando o Mirassol, sobretudo ali de 25 minutos a 38, mais ou menos ali do primeiro tempo, que o Mirassol resolveu acuar o Sport e conseguiu acuar o Sport, quando adiantou sua marcação e o Sport ficou perigando a entrar nas cordas, mas conseguiu sobreviver àquele momento ali de maior, talvez, turbulência defensiva, de não conseguir sair daquela primeira linha de trás, e aí, lógico, muita dificuldade pela falta de... O Julian tem essa dificuldade de ajudar, de alguma forma, de dar sobrevida, de dar um segundo fôlego ali depois que a bola sai da defesa. E quando você na frente não está com essas peças no dia melhor. Então, teve muita dificuldade naquele momento. Mas no segundo tempo, até que o Sport conseguiu ter mais o controle de bola, mas faltou muito isso. A qualidade do pré-passe para o passe final. Do detalhe, do carinho a mais no arremate. Mas terminou sendo um jogo de que prevaleceu muito essa qualidade tática. O Sport conseguiu novamente ter um jogo muito perto, porque usar essa palavra é complicado, mas muito perto da perfeição defensivamente. Porque se não fossem as brechas individuais que já sabotaram muito o Sport nessa Série B, naquele primeiro turno, e hoje Thierry quase dá aquela farrapada ali quando fura, e Tite Ortiz no início do jogo, você quando tira essas duas, quando você apaga esses 2 defeitos individuais, você vê que o Sport teve um jogo defensivamente controlável. E esse domínio, de alguma forma, do adversário, de você escolher até, de alguma forma, saber sofrer, é importante. É importante para entender que a pontuação no atual estágio é relevante para o Sport alcançar aqueles 64 pontos para subir. Aí, lógico, tem que se ver para frente. E no jogo de hoje, quando o Pepa escolhe entrar ali com Dalbert
por escolha pessoal, para ter um resguardo a mais. E a gente já sentiu pelos últimos jogos que o titular da posição para ele deve ser Dalbert em relação ao Filipinho, que dá uma proteção maior, uma segurança maior. E aí a escolha por Julian Fernandes para ser o companheiro ali de Felipe na falta de Fabrício faz com que você tenha um time que, quando tem a posse de bola, tem poucas ultrapassagens verticais de jogadores. E isso complica ofensivamente. De você ter numericamente um time que agrida mais. Porque quando você tem Filipinho e quando você tem Fabrício, você tem sempre dois jogadores que que fazem as ultrapassagens, que passam pela referência da bola e servem de opção. E talvez até os últimos jogos, Paysandu e Mirassol, que o Sport não tenha tido um desempenho ofensivo de maior qualidade criativa, passe muito pela falta dessa peça chamada Fabrício, que vem fazendo falta. Porque Fabrício termina sendo essa flecha, esse cara que, quando você tem a bola, porque o DNA desse time do Sport é um DNA de time pouco objetivo, de jogadores pouco objetivos. De Tite Ortiz, de Lucas Lima, jogadores que seguram muita bola, pensam muita bola, às vezes conseguem, sobretudo Tite Ortiz, dar uma agilidade maior, porque ele consegue pensar rápido no sentido de dar o passe de primeira e às vezes não ter o acompanhamento. Como também esse passe de primeira às vezes não é bem executado, como foi hoje, que Tite Ortiz foi muito mal. Mas a falta dessas duas peças em campo, de Filipinho e de Fabrício, tira essa verticalidade do Sport. Reduz a quantidade de jogadores que quando o Lucas Lima ou Tite Ortiz pisa na bola ali no meio de campo, não tem essas duas flechas que apontam e você olha para frente. Então aconteceu muito hoje, de Zé Roberto pegar a bola, olhar, não tinha ninguém. Porque o Lucas Lima sempre vai estar atrás. O Lucas Lima nunca vai estar à frente da linha da bola. E essa dificuldade é que Pepa vai precisar, de alguma forma, tentar corrigir. Agora, Cauê, me incomoda um pouco a utilização do Julian Fernandes tentando emular Fabrício, né? Não acho que ele rende o melhor ali. Mas eu acho que ele nem tentou, não. Eu acho que ele não tentou. Não, mas de novo o Felipe ficou como primeiro. Sim, de novo o Felipe ficou de primeiro. Não, mas eu acho que ficou lado a lado, viu, Fred? Eu achei mais lado a lado. Eu acho que foi mais no segundo tempo. Julian é no primeiro tempo. Não achei parecido, não. No primeiro tempo eu achei Julian perdido, jogando acho que ele joga ali muito preso ali na faixa do campo, quando o Fabrício vai, volta não, todo não achei não. Achei parecido, não. Eu achei que ele fez o mesmo posicionamento. Desculpa, eu acho que ele fez o mesmo posicionamento do jogo do Paysandu. Depois foi ajustando. Eu achei ele muito linha a linha com o Felipe. Felipe na esquerda e ele na direita. Eu também vi e mais até assim. Felipe no segundo tempo saiu mais, mas saiu mais pela esquerda. No segundo tempo corrigiu. Saiu mais pela esquerda. Então não vi muito como se fosse, o Julian fica e Felipe vai. Não, eu acho que o jogo terminou andando muito mais pela esquerda do que pela direita, que é algo natural do esporte. Esse esporte termina sendo um time que caminha muito mais pela esquerda do que pela direita. Então terminou que Felipe foi mais utilizado com a bola nos pés e até melhor que seja utilizado assim do que Julian. Mas é um desafio que Pepa vai ter de sem Fabrício ou quando não tiver Fabrício eventualidades, porque esse homem que ele tem, que ele tenta até corrigir, assim, foi a escolha dele ter Julian, porque ele sabe que Pedro Vilhena não vai dar o que ele quer na execução, né? Mas o que ele enxerga é que Pedro Vilhena pode ser esse cara. Mas que tem dificuldade. Não vai ser, até porque Pedro Vilhena não é o jogador também fisicamente que seja esse que eu falei, que eu fiz a comparação, flecha, que vai e vem. É um cara que joga também com a bola nos pés. Até se movimenta, até faz um movimento, circula. Mas ele não tem essa infiltração que a gente vê em Fabrício. Então Pepa vai ter esse desafio de encontrar soluções
para essa dificuldade de opções. Talvez nem ofensivas. precise. 10 jogos, talvez. Não sei, não sei como é que o Fabrício está de cartão. Mas talvez nem seja tão necessário. Agora, na ausência de Fabrício, a melhor composição para mim é a composição com o Lucas Lima vindo para o meio, na ausência de Fabrício. Sim. Porque sem Fabrício, Lucas Lima na ponta direita fica muito menos letal. Porque é justamente a troca de posições, a flutuação com o Fabrício que dá essa melhor e fica o então é vazio, melhor trazer ele Fred. pro meio. Isso. Aí é melhor ter Barleta de um lado. O Lucas Lima naturalmente flutua pro meio. Naturalmente. Isso. E fica o vazio, perfeito. E fica o vazio. Aí o time só joga da esquerda. Fica então, o vazio. por isso que eu acho que tem que ter, na ausência de Fabrício, a melhor forma que o Sport ataca é voltando a ter 2 atacantes. E aí ele decide se fica Rúlia ou se fica Titi Ortiz. E ele... você já vê ele tentando utilizar mais o Lene, né? E vai ser necessário. Achei certo. Vai ser necessário, porque essa peça ele vai precisar achar reforços no elenco. Inevitável. Tá tentando Pedro Vilhena, vendo Silene de alguma forma, entra no ritmo, até para você poder ter essa possibilidade, Fred, de ter os dois, de ter Barleta e ter o Ayrton Silva juntos, como teve no segundo tempo. E ter esse time mais vertical, porque aí sim, você tendo Barleta de um lado e tendo o Ayrton Silva do outro, você tem esses caras que, de alguma forma, cortam para cima, que tentam empurrar o sistema defensivo adversário para trás, que tentam um drible, que quebram a linha. Mas são situações que hoje se resumem a poucos jogadores. E que Pepa vai ter que, talvez agora, com o seu maior tempo para treinamento, que eu acho que ele não tinha tido ainda um tempo como esse, que vai ter de 7 dias, né? Porque o outro é o jogo. Para, de alguma forma, corrigir alguns diagnósticos que eu acredito que ele esteja observando. Porque as leituras de dificuldade eu acho que ele está tendo. Do que, por exemplo, as dobradinhas que ele vem vendo de substituições. Filipinho com Dalbert mostrou que ele já entendeu ali. Já entendeu plenamente. Já entendeu. Se eu precisar resguardar é Dalbert. Se eu precisar ter um ala quase ponta com profundidade é Filipinho. Então ele já entendeu quem é ofensivo e quem vai ser defensivo. Agora ele precisa tentar achar soluções ali meio para a direita. De Plácido deve ser considerado uma possibilidade. Veja só, como alternativa. Eu acho que assim, não falta. Carius está consolidado o titular. Ah, sim, exatamente. Para essa reta final, assim, só se o cara chegasse desempenhando um nível absurdo, assim, para ganhar a titularidade. Porque numa reta final do campeonato, com a estabilidade que Carius deu ali na lateral direita, de Plácido realmente é alternativa. Mas de Plácido pode ser o Filipinho, né? Então, Plácido pode ser o Filipinho. É isso? Justamente a minha pergunta. Foi a minha pergunta. Então, a alternativa com o Filipinho. Mas nesse caso, pelo que Pepa vem jogando, ele sempre vai começar com esses 2 caras mais precavidos, né? Assim, talvez ele, em alguns jogos, ele arrisque Filipinho. Também acho que ele vai depender muito do adversário. Filipinho e de Plácido, ou seja, seria uma lateral ou os dois laterais? Não. Filipinho, veja só. Filipinho e Cariús. De Plácido é assim, precisar de ofensividade no segundo tempo. Isso. Eu acho que se de Plácido eventualmente ganhar a titularidade, o Alberto ganha no outro. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, eu não acho que ele começaria um jogo com Filipinho e não, veja só, eu acho que de Plácido não vai ser titular nunca. Assim, não vai ser titular nessa reta final. Não vai dar tempo para ele roubar a posição. Não vai dar tempo. Agora, Filipinho e Dalbert, para mim, são 2 titulares que vão ficar se intercalando ali, muito de acordo com o adversário. Contra o Paysandu, ele enxergou campo para Filipinho. Agora, o Filipinho foi muito mal no jogo. Isso. O Filipinho foi muito mal contra o Paysandu. Não entrou mal hoje, não, mas entrou. Não, entrou responsável. Entrou no meio que como todo mundo tava. O Sport foi hoje não fez diferença. Muito responsável. Quando o Celso Garçom carregando o copo. Garçom carregando o copo para as mesas. Quando não derruba em nada. Quando o Celso abre o programa, ele conta a história daquele tiro de meta, né? E na leitura labial você vê que Kaique pergunta a Felipe, vai sair jogando? Aí Felipe fez assim,
pra frente. Ou seja, Nem não vai arrisca, arriscar, não. meu irmão, não vai arriscar de tocar a bola. Ele pergunta a Felipe, aí, seja, não, pra frente. Não vai arriscar de sair jogando. Então, hoje, assim, Thierry falhou, Thierry comprometeu. Mas, fora aquilo, foi um time concentrado, foi um time Muito organizado defensivamente. organizado. Fred. Você vê Filipinho Estaticamente, mesmo. foi bem. A entrada de Filipinho foi muito didática. Filipinho entrou com cuidado. A melhor definição de como o Filipinho jogou foi cuidadoso. Não quis arriscar muita coisa, mas não quis... Teve uma bola já na reta final que Felipe pega. Felipe... Era necessário fazer uma inversão de bola, mas ele teve a maior paciência. Ele disse, calma. Foi para Thierry fazer a inversão. Porque é justamente quando você está jogando no extremo cuidado. Eu acho que o Sport foi muito pé em pé. Muito de muito pé em pé ali nos 30 minutos do segundo tempo. Por mais que o Mirassol tenha feito a modificação contrária de alguma forma, reduzir um pouco o projeto de ofensividade que Mozart tentou ter. Exato. Foi responsável também. O Sport também não se, por mais do seu lado, deu opções ofensivas maiores ao botar Filipinho, ao colocar Vilhena, mas o Sport também não foi pro desespero. O Sport foi dentro do, eu vou tentar um pouco mais. Eu vou ter mais gente passando. Me surpreendeu muito, viu, Cauê? Eu tinha certeza, quando ele chamou Vilhena, que era no lugar de Barleta. Quando sai Julian Fernandes, me surpreendeu muito. Mas eu acho que ele foi para também tentar alguma coisa, Fred. Foi para. Eu vou tentar alguma coisa. Os caras deram um passo para trás, eu vou dar um passo para frente. Até porque o Mirassol, no segundo tempo, esteve mais atrás. E quando ele tira, e é justamente quando ele tira... Exatamente isso, Cabral trouxe esse ponto também atrás. E quando ele tira... Vou dar um passo para frente. Deram um campo, eu vou pegar E quando ele tira Fernandinho, é que ele toma mais coragem de botar Lene Lobato, que aí não precisa tanta recomposição. Isso. E tenta alguma coisa. Lene Lobato, ele limpa a jogada melhor. Ele consegue uma primeira A bola que bate no árbitro ia ser um bom contra-ataque. Ia demais ali o árbitro. Porque Lene limpou muito bem ali. Porque o Sport é um time que quando tem a bola sofre menos até. Então assim, no segundo tempo, quando o Mirassol resolveu. Qual é a maior dificuldade do Sport? Quando o time acosta o Sport lá atrás, o Sport Exatamente. Essa é a maior dificuldade. Foi o pior momento do jogo. Foi o pior momento do jogo. Que é aquele recorte 25-38, mais ou menos. 25 que é 38 40, é quando. Porque 38 eu peguei como marco, é um ataque que o Sport faz perigoso até. Foi um dos melhores ataques do Sport, pela esquerda ali. Sim. Só que, de novo, faltou detalhes, que a bola passa da esquerda, vai para o meio. Foi muito bom o ataque, não consegue, mas foi uma saída rápida. E depois dali o jogo assenta. É como se tivesse sido uma resposta que o Sport deu e o Mirassol. Opa, calma. O Mirassol, o tempo todo, calculou o risco. O tempo inteiro. Quando o Sport deu mais espaço, ele chegou. Quando o Sport inventava de tentar marcar pressão muito espaçado, aí ele vinha forte demais. Porque o Mirassol é treinado para isso. E o Sport de hoje não marca pressão tão bem quanto marcava no começo do ano. Até porque não tem Fabrício, não tem Pedro Lima, não tem força física para fazer aquela mesma... E não tem Gustavo Coutinho também. Que queira ou não faz uma diferença muito grande de Zé Roberto nesse sentido. Então, assim, a marcação-pressão... Gustavo Coutinho não entrou mal no jogo. Então a marcação-pressão fica frouxa. Com a marcação-pressão frouxa, foi um momento horrível. Teve uma hora que o Sport tentou fazer uma marcação-pressão que o Mirassol saiu numa tranquilidade. Não, o Danielzinho recebeu uma bola no meio, assim, você não acredita, não. O Sport deixou ficar tipo 5 contra 5 por nada. Sem nem que tivesse realmente pressionado. Porque esses bots na defesa adversária, lá no campo adversário, não estava funcionando. E com o Mirassol, que é um time que toca muito bem a bola. O Mirassol não rifa a bola. O Mirassol sai lá de trás, pelo contrário, alisa demais até. Alisa demais e tem essa deficiência na conclusão. E por isso que não está tão melhor. E Gabriel realmente encaixa bem no time, porque ele voltou hoje e eu achei o time melhor com ele. Eu tenho visto os últimos jogos do Mirassol. A saída de bola foi muito pouco. Não, dava pro vinho, pô. Gabriel, quando eu disse há um mês atrás, aqueles nomes que ninguém quer no seu time, numa Série B, mas às vezes são necessários, que eu dei o exemplo do Gabriel, é isso. E Gabriel jogando de volante hoje, viu? Exatamente. Gabriel
te dá uma possibilidade tática gigante, pô. Porque ele joga de segundo volante, faz o primeiro, faz o meia, vai na direita. Agora, lógico, não encanta como é aquele cara que você quer. Ah, pô, eu quero um cara que decida pra mim. Mas é um jogador pra uma Série B, pra você ter no elenco, nessa nova que ajuda demais. É. Agora, Pepa entendeu muito bem, voltando pro ponto das substituições, é que é o seguinte, todas as substituições do Mirassol foram pra pior. Todas. Sim. Algumas pra muito pior. E foi isso que deu essa margenzinha pra Pepa tentar o último tiro, né? É. Esse banco, apesar que tá muito melhor qualificado Tá que melhor, anteriormente. tá melhor. Veja só, entrou jogadores que são perigosos. Léo Gamalho, queira ou não... Foi chato. O Léo Gamalho foi chato. Foi chato. Veja só, o gol contra o Goiás foi uma roubada de bola de Bruno e a finalização de Léo Gamalho. Os dois entraram hoje. Bruno que jogou no Sport, né? Que eu acho um bom jogador, muito pequenininho para ser volante, mas um bom jogador. E o chute de Gamalho. Mas né? o passo atrás que o Mirassol deu, talvez tenha até atrapalhado essas substituições. Porque esse passo atrás deu a bola de novo pro Sport. E aí o Sport, quando tem essa bola mais à frente, o Sport consegue rodar, tocar. E rodou muito. Hoje não sofreu. Não sofreu, o Sport não sofreu. O Sport não sofreu ali no fim, abafa. Não. O Sport sofreu a bola de Thierry no segundo tempo. Só. Duas, né? Duas. Foi duas. Uma na área e uma que ele domina errado ali na intermediária. Que é pior do que a da área. Domina errado, nem domina, né? Não domina a bola passa pelo pé dele. E um corte, uma tentativa de carrinho bizonha de seu Vilhena, pelo amor de Deus. Que sobra no contra-ataque. Cria um contra-ataque porque ele vai dar um corte e ele passa lotado no corte e a bola só pro Mirassol, só que os caras não conseguiram, que nem o Sport, ter um pré-passe de maior qualidade ali na frente. Michel Xavier, grande abraço, Michel. 4 de 6 fora de casa, tirando alguns sustos. Seguimos sem sofrer defensivamente. Kaique, o melhor da partida. Um quê de Kaique hipotético, porque teve as duas defesas que não valeram. Duas boas defesas, mas não acho é claro que foi o melhor da partida. 2 defesas valendo e 2 defesas que teria VAR. Detalhe, teria VAR. E na segunda, VAR... Por isso que, apesar da graça, eu não acho que seja hipotético, não. Ali o jogo, veja, o jogo estava à vera. Se ele não defende, a bola entra e todo mundo ia sentir aquele friozinho no peito. E depois ia ver o que aconteceu. O jogo estava à vera ali. Kaique foi muito bem. Kaique foi de fato muito bem. Inclusive é o verde principal para Kaique. A bola que ele salva de Thierry, a saída dele é decisivo. Não faz a falta, não toca com a mão e foi muito ágil, muito rápido. No blog, a primeira defesa melhor do Sport. E muito bem também, né, Cássio? Não é só bem não, né? Olha, eu ia dizer bem, porque muito bem aí não faria sentido com o jogo morno que foi. Quando o cara, o goleiro, é muito bem, é assim, porra, segurou o 0x0. Não chega a ser isso. Eu acho que ele foi bem. Eu acho que foi muito bem, Cássio. Eu diria que foi bem porque o jogo não teve esse volume. As duas, porque assim, a gente tá considerando, porque pro volume, a gente desconsidera as duas do impedimento. Não, eu tô considerando mesmo com essas aí. Eu acho que assim, 4 defesas no jogo ele fez. 4 cara a cara é pau, meu velho. 4 cara a cara. Veja, o Sport não tomou gol por conta dele. Acho que não tomou gol por conta dele. Ele foi muito preciso nas suas intervenções. Eu vou precisar sair por 20 segundos aqui, tá? Podem seguir falando sobre Kaique. Uns 20 segundos mesmo. Foi o melhor em campo. Assim, pra mim, até disparado, foi o melhor em campo. Não, esse ponto também, como eu falei, no meu blog, no post, Kaique tá como o melhor do esporte. Eu coloquei melhores, mas ele é o primeiro nome. A minha discordância é só que o muito bem. Porque eu acho que o jogo foi morno, Cauê, assim, da forma como enxergo, claro. Sim. Né? Acho que o jogo foi abaixo para a gente dizer que um goleiro foi o melhor em campo. Isso acontece, por exemplo, no 0x0 de Goiás e Coritiba, pô. Onde, veja só, como o futebol é muito louco. Teve esse 0x0, o 0x0 Coritiba e Goiás, melhor dizendo, no Couto Pereira. Meu Deus do céu, o jogo foi lá e cá, até o juiz acabar a partida. Assim, inclusive o Goiás chegou a fazer o gol, aí o VAR tirou porque eu tinha começado uma bola. Mas assim, ali um goleiro ser um personagem principal no jogo como aquele, onde realmente foi muito movimentado, eu acho que faz mais sentido. Agora, num jogo tão morno como esse, eu acho que, para minha opinião, eu acho que bem estaria... Eu vou pelo muito bem. Assim, primeiro que o roteiro
talvez fosse outro, logo no início, no passe contra de Ortiz, né? Se ele não intervém ali, o roteiro era outro. 4 defesas cara a cara, pô. 4 defesas cara a cara. Ali, foi no momento, eu não tô nem contando veja, eu tiro até os 2 do impedimento. Mesmo só contando as 2, eu acho que ele foi muito bem. Porque, por mais que o jogo tenha tido essa temperatura que o Cássio está colocando aí, que eu concordo da temperatura, mas eu acho que ele foi decisivo nos momentos em que o Sport tentou se sabotar. Até porque essas 2, veja só, é porque, queira ou não, a temperatura foi morna, o Sport não sofreu. As 2 bolas de alto risco foi um corte errado de Titi Ortiz e uma bola que Thierry deixou passar no pé dele. Ele não domina a bola e vira um... Na CNTP, o Mirassol não teria tido nenhuma dessas 2 chances. Isso. Né? E aí o melhor em campo também, né? Já pode ir também com o melhor em campo do Sport. Com certeza. Não, isso aí foi fechado entre os 3. Exatamente. Unanimidade no melhor em campo e 2-1 em relação ao fato dele ter ido bem ou muito bem. E a gente vai de Cariús, que já recebeu elogios aqui pela sua capacidade defensiva hoje, né? Bem. Também achei bem. Defensivamente, né? Ofensivamente não acrescentou. Mas foi... Mas a missão hoje era essa, né? Mas mesmo quando o Sport tá atacando, ele não vem tirando o gol que ele fez contra o Paysandu ali, ele não vinha sendo destaque ofensivo. Ele passou a ser um destaque pelo equilíbrio defensivo que ele trouxe, coisa que o Sport não teve em boa parte desse campeonato. Então, assim, não é que hoje faltou o ataque. A surpresa foi ele ter sido feito surpresa contra o Paysandu. Mas, na verdade, as boas atuações de Cariús são justamente pela tranquilidade que ele deu para um setor que não vinha tendo. E hoje foi bem, foi muito bem nesse trabalho. Rafael Thierry, o jogador que errou aí 2 lances que geraram um perigo considerável de gol para o Mirassol. Eu vou no mal. Botando mal. Eu também vou no mal. Eu pensei que assim, foi mal. Infelizmente foi o pior jogador do Sport. Ele comprometeu e deu sorte. E tirando os lances que ele não competiu, ele foi ok. Mas aí não dá pra tirar, né? Ele colocou o Sport muito em risco na partida. Todo elogio de ser um time equilibrado, tudo que a gente está elogiando ficou em risco justamente por conta dos erros dele. E outra, hoje o sistema defensivo foi muito ajudado, porque você vê, Cariús foi bem, Dalbert do outro lado não sofreu, e o argentino, meu amigo, ali na frente, faz o trabalho sujo, né? Aí contribui, ajuda a respingar mais no miolo de zaga. Eu vou até pedir para Alan dar uma ajeitadinha nesse campo, porque não foi exatamente assim que o Sport jogou, né? Eu não vi. Felipe com o Julian, lado a lado. Deixa Felipe e Julian um pouquinho mais lado a lado, um na esquerda e outro na direita, e Tite Ortiz centralizado. Faz o seguinte, ele levou para o banco de reserva, levou o campo ali para o banco de reserva. Enquanto Alan dá uma arrumada ali no nosso campinho relacionado ao esporte, que estava com uma organização ali no meio, a gente pode falar de Chico, né, que é o outro zagueiro que a gente não analisou ainda. Você já aceita Chico titular? Total. Eu não tenho nada contra o Chico, não. Não, porque assim, aquele negócio, porque nas primeiras entradas de todo mundo debater, Castanho, meu irmão, tem alguém, veja, em algum momento, que se Castanho entrar e ajudar, ótimo, problema nenhum. Mas nesse momento, alguém tá sentindo falta de Luciano Castanho no time titular do Sport? Não. Zero, pô. Senti um pouco no jogo do Goiás. Eu falo em relação ao jogador que falhava todo o santo jogo, assim, num nível assim inaceitável para um jogador tão experiente quanto ele. Assim, demais. Porque se fosse não tinha na base e voltava para a base. Porque não tinha Felipe, a saída de bola ficou muito comprometida contra o Goiás. Mas dá para arrumar a solução. A saída de bola nunca não podia arrumou, ser a contrapartida para manter um jogador. Não podia. Chico bem também, né? Então. Sim. Bem. Consistente. Fiquei feliz, inclusive, porque assim, tinha virado uma dependência de um jogador que falha. Eu digo, é muito ruim isso, porra. Se você fica refém de um jogador que falha todo jogo, não, mas é experiente, o outro tá mal. Não, meu irmão. Não é possível que não tenha condição de testar e de repente o cara render.
tá sendo Beckenbauer? Não, pô, o Chico não tá sendo Beckenbauer, não. Mas tá sendo o básico que era para Castan ser. No mínimo, um zagueiro seguro. Que vai, em algum momento, vai perder na velocidade, que em algum momento vai ser driblado, faz parte do jogo. Mas não que vai fazer aquela pataquada uma atrás da outra, pô. Então, assim, nesse momento, o Teixico e o Luciano Castan fica ali para ser utilizado, como foi na reta final contra o Paysandu. Sim, exatamente. Não só ele, como o Alisson Cassiano. O Sport terminou com 4 zagueiros. Mas, nesse momento, se havia alguma dúvida, pelo menos para mim, não tem nenhum. O título é ele. O jogo do Novo Horizontino tá aí. Alguém vai. Um dos dois vai estar suspenso. Então. Não é difícil que todo mundo passe do Ceará também sem amarelo. Não, né? E veja, se ganhar pro Ceará e o placar estiver sendo construído no bom. Não, vamos zagueiro dizer, não. no Bom... O zagueiro não, Cauê. Zagueiro eu não faria isso, não. Eu preferia ter os zagueiros contra o Novo Horizontino e perdia um zagueiro contra o Botafogo aqui. Pô, perder os dois é foda. E o Ceará. Não. Os dois não. Mas eu iria, se pudesse não levar, Cauê, eu tentaria administrar nos jogos em casa. Jogar para os jogos em casa. Porque aí é Botafogo, Chape, são jogos um pouquinho mais simples, né? Eu não vou dizer que são muito mais simples, porque tá todo mundo muito chato. Os times estão muito chatos. Tá todo mundo dando a vida. O campeonato de baixo tá uma insanidade. Amanhã a gente analisa no raio-x, tá? Eu queimaria pelo Novo Horizontino. Um dos dois. Pode ser um dos dois. Um dos dois realmente pode ser, porque você já vai garantindo, né? Para não correr o risco de ter algum jogo sem os dois, né? Porque Castan, eu acho que também tem 2. Castan tem 2. Dalbert, para mim, razoável. Razoável também. Razoável, mas para a proposta do Sport seria. Que a gente sempre coloca. Razoável seria mais. Não cometeu nenhum erro. Mas podia ter ajudado dois. Foi muita bola na esquerda para nenhuma criação ofensiva, né? Porque Cariús, a bola nem para a direita ia. No caso da esquerda, a bola já veio, né? Filipinho, que entrou, precisa ter nota ou fica no razoável também? Razoável, né? Razoável. Entrou com tempo, né? Eu acho que ou é razoável ou sem nota, viu? O razoável sem nota. E é um razoável sem tempero, totalmente, tá ligado? É razoável por falta, não teve nada. Nem comprometeu, nem atacou, não fez nada assim. Isso é. Razoável aí para Filipinho. Julian Fernandes. De razoável para bem, viu? Para mim, razoável. Cauê? Na dúvida, de verdade. Eu acho que eu vou de razoável para bem. Agora, com a bola nos pés, não ajuda. Só deixar registrar. Para mim, Felipe é sem nota, viu? Eu tô vendo, tava pensando aqui, é um razoável. Tipo, o cara não fez nada no jogo, mas só para deixar. Foi quanto tempo que ele entrou? Deixa eu ver aqui. Eu sempre anoto aqui, peraí. Filipinho, 34 minutos. Oxe, sem nota, pô. Pode deixar sem nota. Ele e Vilhena. 10 minutos. Eu tava puxando pela memória. Lembrança aqui, eu não tô conseguindo lembrar um lance do cara defensivamente. Jogou 15, né? Com os 5, 15. Ele e Vilhena. Não, ele jogou a tempo de ganhar nota, sem dúvida, mas não aconteceu nada assim. Pode deixar sem nota. Pra mim, Julio é razoável, né? Foi de razoável para bem. Agora, o que botar de um para o outro, para mim, se ficar de razoável, não ofende, não. Felipe. Jogou bem. Além disso, não, né? Só bem, né? Não, bem. Bem. Importantíssimo. E marcou bem, né? Porque com o Julian ali ajuda demais. É isso, pô. O Julian ajuda demais a vida de Felipe. Fora o time encaixado, né? A questão do time muito encaixado, com as linhas mais próximas, ajuda. Felipe corre menos. Agora corre chegou menos, pô. Pronto, agora chegou minha pergunta sobre o Sport Ceará. Fabrício volta. Treinou a semana toda, claramente. Lugar da Argentina. Volta no lugar de Julian mesmo. Os dois são argentinos.
Uruguaio, Tite- uruguaio, né? A gente- Não, tô dizendo, é uruguaio. não. A outra opção também é argentino, que seria Tite Ortiz. Não, acho não. Ah, Volta no lugar de Julian. é. Esporte que parou de levar gol, volta a um desenho mais vulnerável. E deixaria Dalbert na esquerda. Num jogo contra o Com ataque. Dalbert e Cariús. É. Com Dalbert e Cariús. São caras que não avançam tanto. Dalbert, absoluta Chico, disso. Thierry, Cariús e Fabrício ali dando a carga. Felipe Seria assim. muito defensivo entrar com Felipe, Julian Fernandes e Fabrício, sem Tite Ortiz. Porra, eu acho aí que teria uma nova escalação, Fred. Tu tá querendo... Seria uma escalação... E a chance de travar o jogo do Sport eu ofensivamente não seria vejo- gigante. Não vejo uma boa, não. O Sport não entrou assim em algum jogo, não foi? Ou não? Não, entrou, mas sem Fabrício, né? Com os três volantes. Contra não o foi Pedro bem. Foi Martins, com Pedro Martins. Pedro Martins contra o Paysandu. Não iria não. Agora eu entraria com Dalbert na esquerda. Não, total. Com Dalbert, sim, pô, mas acho que tá em discussão, não. Acho É. que é Dalbert e Cariús, os laterais são esses. A questão é Tite, é basicamente isso. Tite ou Júlia? Tite, qual argentino sai para o Uruguai voltar? Uruguai volta. Tite ou Júlia? Eu tiraria Julian. Eu tiraria Júlia. Inclusive porque finalmente teria uma opção de volante para botar no jogo. Que hoje o Sport não tem. Teria uma opção para isso. Tite Ortiz. Mal. Não. Dito isso, dito o Tite titular contra o Ceará, mal. Mas assim... Daí minha pergunta, né? Não, mas a tua pergunta... Mas ok. Foi tudo razoável, assim. Eu não discordo, não. Eu iria dessa forma mesmo. É porque o jogo em casa, Ceará, é necessário. O Ceará ataca muito bem, mas defende muito mal. Então, Isso. Tem que forçar, pô. O Sport precisa tem que ir pro forçar. jogo. Tem que ir pro jogo. E ter a bola. Porque o Ceará, que é muito a cara de Condé, é aquele time que aproveita do seu erro para tentar te fragilizar. Exatamente. O Ceará não vem para ficar controlando a bola para lá e para cá, tocando, o que o Mirassol faz. Não vem. Não, Vem para fazer joga aquele assim, nem joga assim. Exatamente. Vem para fazer aquele jogo de destrui e ataca com velocidade. Destrui e ataca com velocidade. Então o Sport ter jogadores que pensem mais do que se atrapalhem com a bola, é melhor. É melhor ter um Tite Ortiz do que ter um Julian. Lucas Lima, eu vou dar minha opinião. Achei extremamente voluntarioso. Correu, buscou, lutou, marcou, brigou. Agora, não estava num dia de refino técnico. Errou muito. Errou os passes, errou o lançamento. Mas eu não iria para mal, não. Acho que foi razoável. Justamente pela... Porque taticamente o time foi muito bem, Fred. É isso. Taticamente foi bem, pô. Eu também acho. Eu acho que ele é parte do mecanismo do esporte sobreviver, responder, enfrentar. Cássio, razoável, mal. Como é que você analisa Lucas Lima? De razoável... Eu gostei desse ponto de vista voluntarioso, porque tecnicamente não foi a melhor partida dele, não. Não, errou muito. Não. Pode ser razoável, mas não é um razoável aceitável. Não é por omissão, não. E assim, quando chegar em Barleta vai ser uma coisa parecida, mas eu acho que Barleta... É isso que eu ia dizer. Para mim foi o pior em campo do esporte. Foi voluntarioso também, mas... Foi o único que eu cogitaria ir pro muito mal. Não, eu acho que foi mal. Foi Zé Roberto também foi muito mal. Os dois foram muito mal. Pelo amor de Deus. Mas Barleta, mal ou muito mal? Mal. Eu ficaria com muito mal, tá? Mas 2 votos aí para mal. Cássio e Barleta. Cássio e Cauê consideram que Barleta foi mal. Zé Roberto, mal ou muito mal? Eu vou no mal. Agora foi muito Eu vou no mal também. Eu vou no mal pelo seguinte, eu achei Barleta pior. Então, já que vocês foram no mal, não teria como ir. E agora eu trago outra pergunta, que algumas pessoas estão falando aqui no chat também. Como usar Coutinho?
Porque eu tenho uma teoria aqui na minha cabeça. Eu tenho pensado como voltar a usar Coutinho. Não pode, segunda-feira, contra o Ceará, depois do último capítulo dele, na frente da torcida, ter perdido aquele pênalti. A gente não vai aqui dizer que Coutinho seria titular contra o Ceará. Não tem como. Não seria e não será. Não faz o menor sentido. Mas eu acho que para partidas como a que o Sport fez contra o Mirassol, era muito melhor que tivesse sido ao contrário. Coutinho ter jogado 70 minutos e Zé Roberto 20. Porque não ia ter o jogo apoiado que precisa de Zé Roberto. Porque, meu irmão, marca, briga, ajuda muito mais, tá? Então, de que forma eu iria recolocando o Coutinho? Para mim, nos jogos fora de casa. Em casa não tem como. Primeiro, o Sport precisa de mais ataque e de um jogador mais confiante. Ele está com uma confiança muito baixa. Muito baixa. E não pode botar um jogador que vai ser alvo da torcida. Não pode criar um anticlímax no jogo que precisa de energia total. Agora, Zé Roberto sai muito da área. Para quem joga 70 minutos, 80 minutos. Aí fica com a sensação de que você não tem o centroavante. Você precisa fazer, tem momento que você precisa fazer o jogo de Série B, de cruzar na área, e não tem. Exatamente, Zé não saiu. tem. Acontece bola de que teve uma bola hoje que acho que foi Cariús que cruzou. Não tinha ninguém porque Zé Roberto foi que ajudou a trabalhar a bola. Ninguém, zero. Não existe isso, tá? Coutinho, a entrada foi... Como é que vocês analisam? Honesta. Até porque... Eu achei razoável. Por conta disso, fechando os espaços. Fechando os espaços. E deu uma bola boa, na marcação bola pressão, boa na esquerda. Ele faz muito melhor que o Zé Roberto. Muito mais que eu tô falando. Muito a melhor. Marcação pressão. Fora de casa ele tem que jogar mais tempo. Pô. E voltar a ser invertido para mim. Fora de casa. Veja só, eu não quero dizer que Coutinho é melhor pro Sport do que Zé Roberto nesse momento, não. Zé Roberto é mais confiante. Zé Roberto dialoga melhor com o time na construção ofensiva hoje. Mas não adianta ter um jogador que cansa muito rápido, que vai perdendo força. Para mim, Zé Roberto perde força muito rápido também. E outra, Fred, a gente tem que ser honesto até com a realidade do esporte. Vai precisar usar um centroavante. Aí vamos escolher. Vai Dieguinho ou vai tentar ressuscitar Coutinho? Alguém vai precisar jogar. Zé Roberto não vai jogar 90 minutos. Isso. Não vai, então vamos lá. Não existe hipotético aí. Hipotético nesse caso não existe. Aí a gente tem que escolher. Tem que escolher. Perfeito. Ou vai arrumar alguém, ou vai inventar um ponta para jogar de centroavante, ou tenta de alguma forma resgatar Coutinho. Que na vida já fez gol. Possamos achar ruim, perna de pau, grosso, caneleiro, o que for. Mas na vida já fez gol. Seus golzinhos geralmente de cabeça, nas caneladas, nos pênaltis, mas fez gol. Então assim, vai ter que resgatar. Até para ter um acesso. Concordo, 100%. Razoável para Coutinho, então, tá? Isso. Lene Lobato sem nota, né? Sem nota, mesma coisa que o Filipinho, mas não entrou mal como tinha entrado em outros jogos. Não entrou, não. Eu puxaria até pro razoável se fosse, mas foi muito menos tempo, então deixa sem nota. Mas foi voluntarioso, assim. Eu gostei. Gostei. Tenho gostado, eu achei que a última entrada não foi ruim também, não. Fez uma falta necessária na cagadinha que seu Vilhena deu de entrar de carrinho ali. Foi ele que puxou o cara. Na frente, tentou algumas coisas. É outro jogador. Você precisa, de alguma forma, botar ele na roda para poder entrar. Tem que dar competitividade a ele. Porque o Sport vai precisar. O Ayrton Silva razoável. Foi razoável. Não foi dos melhores jogos do Ayrton Silva, não. Mas é como um todo aí, Fred. O meio para frente foi muito sacrificado. Foi melhor que o Barleta. O meio para frente do Sport foi muito sacrificado por esse contexto do time de hoje. Vilhena.
No mesmo Esse tempo do tá- Filipinho, né? Agora, assim... Esse eu já achei mais pra mal do que pra razoável. No primeiro lance dele, irmão, uma bola, ele deu uma cabeçada pra cima que o rebote foi pro Mirassol. Foi. Foi assustador. Dentro da área. Dentro da área. Eu acho que ele foi. Não fez nada positivo e ainda teve umas bolinhas de risco. E é aquele jogador que todo treinador tem, infelizmente, mesmo o Pepa tendo essa boa chegada no esporte, mas É porque é conceitual. É conceitual, de ele lenda. precisa. Ele não, precisa é de conceitual, alguém, como pô. todos os outros treinadores também têm o seu. Porque nesse momento ele foi lá, pinçou Vilhena de uma caixa do morto do baralho, acho que como se fosse assim, do Veja. morto dominou, tirou, botou pra jogar, não aconteceu nada, porque geralmente não acontecia nada, não tinha pra acontecer nenhuma revolução. E Vocês concordam que é melhor ele do que Fabinho ainda nessas entradas, né? Pô, é um ou outro, não existe outra opção. Não, porque é Fábio Matheus e não tá, né? Fábio Matheus esquece. Fábio Matheus não não tá. Aí Pedro Martins Pedro não consegue Martins foi jogar. muito mal. E não consegue jogar pra frente, né? Assim, não consegue. É difícil. Assim, Com o infelizmente... Fabrício, ele já volta mais um degrauzinho na fila. Exato. Porque Exato. ele tá justamente na ausência de Fabrício. Exato. É mais um ponto, Fred, da construção do elenco, de suplentes do elenco, que a gente já falou várias vezes aqui. Que faltou um cuidado a De mais. Plácido não conseguiria jogar aí por dentro, não, né, Cauê? Acho que não. não. É lateral. É porque tá Felipe, na hora do véi. esporte tentar jogar um pouquinho mais com o de Plácido. Fred, é uma questão que para mim hoje diz muito o que é esse esporte 2024, dessa formação de elenco. Com Sosso, e eu critiquei também isso, a gente metia o pau porque Barleta era na esquerda. Guto fez a mesma coisa. E Pepa tá fazendo a mesma coisa. Ou seja... Quando A bota gente dois até atacantes, esqueceu. Pepa muda, né? Quando ele coloca dois pontas, ele Sim, leva a mas Barleta veja, pra direita. a gente até deixou pra lá de criticar isso. Tudo bem que Barleta até começou até desempenhar melhor por ali do que com os outros dois treinadores. Mas terminou sendo como se fosse a goteira em cima disso. Foi tão grande da gente que a gente começou a ver que, meu amigo, o buraco deixado pela gestão no elenco, por falta de alguém ali que só tinha Romarinho, fez com que a gente normalizasse. Se Mas Romarinho... Barleta nunca fez isso. O Barleta nunca fez grandes jogos jogando por ali. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Se Romarinho recuperar a condição, Ajudaria faltando E olha dois, que três eu não jogos. sou fã, né? E olha que eu não sou fã de Romarinho. Faltando Mas 2, 3 jogos, banco. Vai. Né? Banco, porque não vai ter condições, não Certo. história, né? Fisicamente. Mas é pra jogar. É pra jogar. Tem que, tem condições de jogar 15 minutos, joga 15. Porque Lógico, é ali começando no do limite, né? É ali no limite, né? É. Possivelmente ele não deve retornar, mas tem uma mínima possibilidade. Deve retornar ainda. se tiver na necessidade. Eu acho que vai retornar Exatamente, só na é isso. Pepa. Bem ou razoável. Ali é bem. Bem. Proteger o resultado A que tava proposta ali. A proposta foi bem executada. com sustos, mas que fogem da alçada do treinador, né? Podemos questionar ou não, e aí a gente já falou sobre isso, mas uma audáciazinha para tentar vencer, mas que a gente já falou muito até disso. Mas teve uma mínima. Mas teve a sua tentativa. Teve. Teve a sua tentativa. De colocar, de casar ali uma apostazinha de tipo, não vou botar R$100, mas 10 eu vou, 20 eu Teve vou. uma chancezinha, aquela bolinha aqui que Julian bate, 2 dedinhos de qualidade e podia ter ido no gol. Faltou talvez isso do esporte, mas não tem como, velho. O esporte não é um time que chuta, não é um time incisivo de chutar. E numa Série B, o jogo do CRB hoje mostrou isso. Série B é isso, pô. Tu tem que chutar, porque
Goleiro aceita, pô. Goleiro na Série B aceita, pô. Galha, inclusive, com todo respeito. O goleiro do América falhou horrível. Horrível. Mas é Série B, Fred. É isso, O nível Série B, você pode até ter, pronto. Kaique, que é um goleiro que está se firmando agora no Sport. Mas a gente já apontou algumas coisas aqui que de vez em quando parece dar uma só rapadinha assim e tal. Dá. Passou a fasezinha meio fogo baixo. Mas você precisa Série B, porque é uma posição que talvez na prateleira de A para B tem uma distanciazinha. Então você precisa tentar ofender, precisa chutar, precisa criar dificuldade para o cara. E hoje o Sport tem do outro lado Muralha, que tem seus momentos de defesas espetaculares, mas é altamente irregular. Fez o ano passado, lembra? O Sport perdendo 2-0, fez 2-1, quase faz o 2-2, ele pegou uma bola espetacular. Isso, é dele, faz milagres e entrega a outros. Ô Cauê, Bruno Souza aqui no chat lembrou um lance que foi justamente o dos 38 que tu tinha notado. Lembra que tu falou? Foi aquela bola que Barleta... que o Sport faz uma bela descida pela esquerda e Barleta 38 do primeiro tempo. Tenta dar o passe, né? Era pra ele ter chutado ali, viu? Era pra ter chutado. Era pra ter chutado. Pô. Na hora que Lucas Lucas Lima roubada passa... de bola, na hora que Lucas Lima passa, Lucas Lima... É a roubada de bola de Lucas Lima. Na hora que Lucas Lima passa, ele leva a marcação. Não era pra bola ir nele. Era pra chutar, pô, de esquerda. Ou chutar, ou se o cara vem em cima dele, dá um corte pra direita e chutar. Porque, inclusive, poderia sofrer o pênalti assim. Tava muito de frente, pô. Muito. Muito. Mas é isso. Falta ao Sport esse ímpeto, né? Em casa parece um pouquinho mais porque a torcida... Cobra. Né? Talvez a questão do abafa que o jogo em casa muitas vezes tem, faz com que você arrisque mais. E fora de casa fica nesse alisado da bola, fica nessa de querer fazer gol de barrinha de dentro da área. É isso, tá?